Eu quero compartilhar com vocês e com os nossos convidados também uma palavra que tem marcado profundamente não somente o meu coração, mas o meu relacionamento, e vocês são testemunhas disso. Então eu acredito que o que eu vou compartilhar deverá ser guardado no coração de vocês como conselhos de um pai, obviamente, também um conselho de um pastor que ama e que zela pela vida de vocês. E eu quero ler João capítulo 2, versículo 1, pois fala também de um casamento que marcou a história bíblica e o ministério de Jesus. E João, ele vai compartilhar essa palavra no versículo 1, dizendo assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 metrestas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Michel e Bianca, é interessante que o primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento. Antes mesmo de iniciar o seu ministério publicamente e anunciar a mensagem, a palavra do reino, libertar os cativos, curar os enfermos, libertar os endemoniados e até mesmo ressuscitar os mortos, Jesus fez o seu milagre numa festa de casamento. Talvez, através disso, nós aprendemos que ele deseja participar de forma direta nos relacionamentos humanos. O texto fala que houve um casamento numa pequena aldeia chamada Caná da Galileia. Provavelmente, todos os moradores daquela aldeia foram convidados para esta festa. Eu penso que havia ali, entre os padrinhos, entre os amigos dos noivos, pessoas de muita relevância naquela sociedade. Mas aqueles noivos sabiam que, apesar de qualquer convidado, seja ele importante ou não, relevante ou não para a sociedade, não poderia faltar um convidado principal. Naquela festa, Jesus estava presente. E o conselho que eu dou a cada um de nós, a cada um dos nossos convidados e a este casal, é que nunca deixe Jesus de fora. Pode faltar o que vier a faltar da nossa vida, mas Jesus tem que estar presente. E este casal, ele toma todos os cuidados. E é interessante que a festa judaica, uma festa como essa, regada a vinho,
há muita comida típica, há convidados, como nós vimos, uma típica festa pentecostal, falando na linguagem do Michael, pois ele é um pentecostal raiz, né? Ele acorda de manhã e já coloca o Cauê para assistir desenho bíblico. Então é um homem pentecostal, então ele entende isso. Então essa festa é uma típica festa pentecostal, muita comida, muita bebida, mas algo interessante acontece. No meio da festa, o principal elemento, que era o vinho, ele acaba. E na linguagem do salmista, no Antigo Testamento, quando ele diz que o vinho, ele alegra o coração, podemos pensar que no meio da festa, no meio do casamento, a alegria acabou. Talvez a preocupação tomou conta do coração dos noivos, do mestre-sala e de todos os convidados, pois era sinônimo até mesmo, era símbolo até mesmo de maldição para um casamento que estava iniciando naquela altura. Acabar o vinho, que era sinônimo de alegria, talvez alguns diriam, estão fadados ao fracasso. Mas não sabiam que dentre os convidados havia alguém que transformava água em vinho, a tristeza em alegria, a preocupação em bonança, a tempestade no dia de calmaria. A Bíblia nos revela que Jesus ordena que os empregados tomassem algumas iniciativas e assim eles o fizeram. E ele glorifica ao Pai, e a tristeza vai embora, e a alegria novamente bate à porta, pois o milagre aconteceu. E o tema dessa ministração, para ficar gravado em nossa memória, é o meu casamento, um lugar de milagre. Você crê assim? Você crê que o seu casamento é um lugar de milagre? Porque eu creio assim e vivo os milagres de Deus todos os dias. Mas Michael e Bianca, eu olho para esse texto, e como pai e como pastor, eu quero compartilhar com vocês algumas lições, apenas 3 lições, muito práticas para o relacionamento de vocês. E a primeira lição que eu quero compartilhar, para ficar gravado no seu coração, é que relacionamento com Jesus antecede o milagre. O versículo 2 diz assim: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos. É interessante que estes noivos tomam todos os cuidados na hora de escolher os seus convidados, assim como vocês tomaram, de preparar a lista e enviar os convites e fazer todos os preparativos para este dia, para que chegássemos hoje aqui. Então, estes convidados tomam todos esses cuidados e fazem a sua lista de convidados. Não sei se partiu do noivo ou da noiva, mas alguém se lembrou. Tem alguém lá em Cafarnaum que nós precisamos enviar um convite, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele precisa estar presente. Então, o conselho que eu dou para vocês, se vocês desejam viver milagres na vida de vocês, e como já tem vivido, e o nascimento do Cauê, e vocês sabem muito bem que o nascimento do Cauê é um milagre. Tantos testemunhos que vocês podem contar desse dia, de presentes que vocês receberam, de ofertas que vocês receberam, de coisas que as pessoas fizeram, e sequer mencionaram o nome a vocês, para que chegasse hoje aqui para essa festa. Então, se vocês desejam viver milagres dia após dia, não deixe Jesus de fora. Não deixe Jesus de fora nos dias da alegria, da bonança, da felicidade, da prosperidade. Não deixe Jesus de fora nos dias da tristeza, da tribulação, pois nós sabemos que esses dias também chegarão. E os dias que isso acontecer, nós precisamos estar fortalecidos em Jesus Cristo. Relacionamento com Jesus antecede milagre. Quer viver milagre? Convide Jesus para fazer parte da sua casa, para sentar à mesa com vocês,
para participar de todos os atos do matrimônio, convide Jesus, pois o milagre, ele é certo. Que Jesus não seja apenas uma plaquinha, como nós vimos aqui, mas que Jesus seja uma realidade na vida de vocês. Então, o primeiro conselho que eu vos dou é que relacionamento com Jesus antecede o milagre. O segundo conselho que eu dou a vocês, e consequentemente a todos também, é que Deus usa coisas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. E eu vou explicar. Havia ali naquela festa, naquele casamento, o que a Bíblia vai chamar, o que o evangelista João vai chamar de talhas de pedras. E eu vou explicar o que é uma talha de pedra. Uma talha de pedra é um recipiente preparado cuidadosamente, talhado numa rocha, que recebia, que armazenava água para os convidados. Muitos vinham de longe, portanto chegavam cansados, talvez precisando fazer a primeira higienização pessoal. Então eles iam a um lugar onde essas talhas estavam reservadas e preparadas, e faziam ali a sua higiene pessoal. Então toda a casa tinha pelo menos um desse recipiente. Toda a casa naquela época tinha pelo menos uma talha de pedra. Mas esses convidados, ou melhor, esses noivos, foram cautelosos e disseram: não vamos separar apenas um recipiente, vamos preparar 6 talhas de pedra. No total, nós temos aqui 600 litros de água. É água para higiene à vontade, não é mesmo? E é interessante que é justamente este comum que toda casa deveria ter, que Jesus foi recorrer para fazer este milagre. É a prova de que grandes milagres na nossa vida e no nosso relacionamento, ele parte de coisas comuns, coisas do dia a dia. Não vou me delongar, não quero isso, mas poderíamos falar de 6 talhas, a talha do amor, a talha do respeito, a talha da honra. Mas como vocês trabalham na área da saúde, e pensando neste momento, eu separei uma talha muito importante, que em alguns casos é usado no tratamento paliativo. Eles vão entender o que isso significa. Que para mim, é uma talha que todos nós temos, e devemos compartilhar todos os dias. É a talha do abraço. E o Covid-19 veio nos roubar justamente isso. Lembram? Lá no auge da pandemia, nós tínhamos um negocinho de cumprimentar o outro com um soquinho. É bem verdade que às vezes nós queríamos dar um socão, mas por ética nós recompomos a ordem e apenas um soquinho. E o abraço, tão importante nos relacionamentos, foram colocados de lado. A área da saúde me ensina que o abraço é a linguagem do afeto, do carinho, da conexão. O abraço libera um hormônio chamado oxitocina, o hormônio do amor, do vínculo. E eu quero puxar na memória, porque às vezes fica só na nossa memória mesmo, que o nosso relacionamento íntimo, ele começa como? Pode me ajudar? Um abraço. E este abraço vai se apimentando, e é onde o casal chega no ápice. Obviamente que não tão ápice algumas vezes, mas faz parte do cotidiano. Faz parte do nosso dia a dia, e os tabus, eles têm que ser deixados de lado, não é verdade? Mas um abraço, ele vai gerar este vínculo, este amor. O abraço, ele reduz o estresse, diminui o nível de cortisol. Portanto, Michael, o dia que a Bianca desejar matar você e perder o réu primário, dê um abraço, vai diminuir. Melhora o humor. Aleluia.
relaxa as tensões musculares. O abraço, ele libera neurotransmissores positivos, como dopamina, serotonina, responsáveis em promover o sentimento da felicidade e do prazer. O abraço, ele fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde vascular, alivia as dores físicas, e eu ainda acrescento, um abraço alivia as dores da alma. Então não perca coisas comuns como essa. Milagres vão acontecer no casamento de vocês. A partir do Michael, aquele bilhete que você deixou lá na porta da geladeira, que está lá até hoje grudado numa fita. Como é importante esses bilhetinhos. Sabe aquele bombonzinho que fica ali, aquele sonho de valsa que custa R$1,49? Mas com um eu te amo, ele tem um significado que nenhum buquê de flor colombiana pode transmitir. Coisas comuns, uma mensagem. Juscelane e eu, nós temos algo que não combinamos, mas que foi ganhando raiz com o passar do tempo. Todos os dias, no meio do dia, do expediente, um de nós para e diz, eu te amo. Manda uma mensagem por WhatsApp, é tão simples isso. Aí o outro responde, eu te amo mais, e fica nessa briga de saber quem que ama mais um ou outro. Isso é casamento. Isso vai cuidar de vocês. Isso vai fazer milagres no relacionamento de vocês. E em nome do Senhor Jesus, vivam as coisas comuns do dia a dia, não espere nada extraordinário, goze do prazer comum. Cauê está crescendo, casa de avô é hotel de neto, pode mandar à vontade, nós recebemos, para que vocês possam ter o dia de vocês, o momento de vocês, para viver coisas comuns, nem que se for para dizer, hoje nós vamos dormir o dia inteiro. Durma o dia inteiro. Mas isso é importante, gera vínculo. E por fim, o melhor, Deus sempre guarda para o final. O texto que nós lemos, após Jesus operar o milagre e mandar apresentar ao mestre Sala, ele diz assim ao noivo, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Aquele mestre Sala, e você leu comigo, não sabia de onde vinha o bom vinho, mas nós sabemos de onde vem o bom vinho. E o bom vinho vem de Jesus Cristo. O bom vinho, ele vem do alto. Então, um conselho a vocês, a todos nós, tranquilize o coração, pois as melhores coisas, Deus sempre reserva para o final. O sábio, no livro de Eclesiastes, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vocês estão iniciando cerimonialmente, publicamente, pois aqui estão seus convidados, o casamento de vocês. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que daqui em diante coisas boas, maiores e melhores acontecerão. Nossa casa vai encher de netos, em nome de Jesus. Profetizo na vida de Douglas também. Pois o melhor de Deus, Ele sempre reserva para um melhor tempo. Como Jesus operou um milagre na vida desse casal, nós declaramos aquilo que o autor aos Hebreus expressa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua transformando casamentos. E lá em Caná da Galileia, ele estava dizendo, eu quero fazer parte disso. E hoje aqui, Jesus Cristo está dizendo, eu
também quero fazer parte disso. Quero fazer parte dessa aliança. Quero fazer parte desse casamento. Amém? E eu encerro com um conselho a vocês agora como pais. Eu não recorro aos noivos, mas eu recorro aos pais. Um sábio anônimo diz: o casamento é o evangelho que vocês estão pregando ao seu filho. Cauê, ele vai crescer observando vocês. O que vocês fizerem, o Cauê vai fazer. Se vocês orarem, o Cauê vai aprender a orar. Se vocês lerem a Bíblia, o Cauê vai aprender a ler a Bíblia. Se vocês continuarem participando dos cultos e sendo obedientes e honrando os seus pastores, o Cauê vai crescer participando dos cultos, obedecendo e honrando os seus pastores. Ele vai aprender com vocês. E a responsabilidade de educar esse menino não são dos avós. Ao contrário, avô não educa. Avô mima e está tudo certo. Então é vocês que vão ensinar esses princípios que vocês aprenderam. Eu me volto a você, minha filha. Você aprendeu princípios. Transmita. Você sabe o que é honra. Honre. Honre seu marido. Em nome de Jesus, como Pai, eu te abençoo para prosperar nessa vida. Crescer, crescer. Seus sonhos são extraordinários, grandes que muitas vezes nós entendemos, mas você conhece eles. Então, como pai, sua mãe, madrasta que aqui está, seus avós, nós te abençoamos para sonhar e sonhar grande. Amém?